Os senhores estão felizes? Pois é, chegou um questionamento para a gente referente ao que fazer nesse momento. Nós estamos aí iniciando o exercício de 2022. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá. Saímos de 2021, ingressamos em 2022 e fomos bombardeados por alguns aumentos aí, né? Teve o dissídio, não sei quanto foi a porcentagem na sua região, aqui na minha foi 12% para cada funcionário. Já falei sobre dissídio, 12% para o funcionário, às vezes não faz tanta diferença. Eu até costumo brincar, né? O pessoal chama, mas 12%, me dê os 12%, se não tá bom para Vossa Senhoria. E aí o pessoal, ô louco, Jota, não é bem assim e tal. Mas imagine que você tem 10 funcionários, são 120% de aumento que você tem que arcar. Não contente com isso, a gente também recebeu a notícia de que os materiais, a matéria-prima, né? Massa, primer, tinta, lixa, verniz, enfim, houve um aumento de 40%. Bom, você consegue repassar isso para o cliente? Você não consegue repassar. Seja uma oficina que trabalha com seguradora ou orçamento particular. No particular, você até consegue alinhar, você consegue melhorar. Porque o particular, geralmente, você fecha o orçamento particular com aquele cliente que ele não está na sua oficina porque você é a última opção. Acontece também, mas vamos partir desse exemplo. O cliente está ali porque ele confia no seu trabalho, ele está escolhendo você como profissional para arrumar o carro dele. Sendo assim, você consegue agregar valor nesse orçamento e consegue equilibrar essa conta. Mas não tem como você passar aí um repasse tão forte, né, no quesito reparação automotiva. Se você quer repassar toda vez que vir um aumento de fora, você conseguir passar para o seu cliente, você precisa mudar de setor, você precisa para o setor de alimentos, para o setor de combustíveis, aí você consegue passar. Do contrário, meus amigos, na reparação automotiva é complexo. Quando a gente fala de seguro, então, nem me fale. São 22 anos que eu trabalho no mercado de reparação automotiva, desenvolvendo o mercado, e desde sempre eu ouço a mesma coisa, né? Olha, o valor hora está defasado, aí você entra em contato com a seguradora para pedir revisão, eles acabam falando, mas só você está reclamando, né? Só você, não é possível, será que é só eu que sei fazer conta? Será que é só eu que estou vendo que a conta não fecha? Então, para quem trabalha com seguros é um pouco mais difícil, mas você precisa se alinhar. Respondendo a pergunta do nosso inscrito, ele fala, Jonathan, eu trabalho numa oficina que eu acabei de abrir, né? Saí da linha, eu era um profissional de concessionária, passei por algumas oficinas e hoje realizei meu sonho de abrir a minha própria oficina, estou nesse desafio. Porém, percebo que na conta não fecha, né? Eu pego todos os serviços, vou comprando material na casa de tinta, deixo para pagar no final do mês, chega no final do mês, eu passo o cartão para 30 dias e a conta não fecha. Não fecha por quê? Porque houve aumentos, o lojista, da maioria das vezes, não comenta isso com o cliente final. O cliente final, muitas das vezes desavisado, chega lá na loja de tinta, ele até percebe que o verniz que ele usava aumentou o preço, mas ele já pega e fala, viu, então, eu não vou levar o verniz de 100, me vê o de 30. E ele começa a fazer algumas gambiarras para tentar diminuir o custo, só que esse tipo de manobra acaba baixando a qualidade do seu reparo e o seu cliente vai perceber isso. Então, a primeira questão é, você como dono de oficina, como reparador, você sabe quanto é o custo hora da sua reparação? Tem vídeo aqui no canal falando disso. Você já fez as contas para saber, olha, o custo de operação da minha empresa por hora, por dia, por semana, por mês é X reais. Para quê? Para você conseguir precificar o serviço que você vai fazer. Quando você trabalha para a seguradora, isso fica bem claro, porque a seguradora ela paga por hora e a hora da seguradora está defasada. Sei que estou me tornando repetitivo aqui no vídeo, mas vamos lá.
Então você aprende a precificar por hora, aprende a descobrir qual é o custo hora da sua empresa para você tentar administrar isso. No quesito você comprar o material na casa de tinta, né? Você deixar passar o mês inteiro, passa-se 30 dias, você vai comprando os insumos, as tintas, enfim. Chega no final do mês, você passa um checão para 30. Você está trabalhando com os recursos da loja e do cliente. Por um outro lado, você pode optar por pegar uma entrada, né? Por exemplo, olha, eu sei que o meu orçamento de R$1.000, eu vou estar gastando 40% desse orçamento em matéria-prima. Um exemplo. Então, você vai pedir 50% adiantado. Jonathan, mas eu não quero pedir uma entrada, eu quero que meu cliente confie em mim. Não tem problema. Então, você tem que ter um caixa, né? Um fluxo de caixa, ou seja, se você gasta 5, 10, 15 mil reais de material por mês, você tem que ter esse fluxo de rotativo de caixa, para você conseguir trabalhar e receber depois do cliente. Lembrando que, aí vem a grande sacada, se você tem um custo de matéria-prima de 6 mil reais, de 10 mil reais, você precisa lembrar que todo produto que você compra, você tem que lucrar 100% em cima dele, uma vez que quem vendeu para você está lucrando 100% em cima dele. Produto, mercado de produto é assim, pode procurar no YouTube, você vai ver um monte de gente falando isso. Serviço já muda um pouco, por quê? Acabamos de falar a teoria, a regra geral, né, de como você faz para descobrir a questão da sua hora de trabalho e como precificar. Falamos também sobre pegar uma entrada, não pegar uma entrada, trabalhar com o dinheiro do cliente, trabalhar com o seu dinheiro. O problema é que quando você lida no setor de serviço, você lida com pessoas que não fazem o que vocês estão fazendo. Quer questionar quem já está no mercado, quer pesquisar no YouTube, na internet, o que está acontecendo, quais são as tendências. Cara, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, mas pode entrar em outros perfis aqui no YouTube de oficinas, vocês vão ouvir a mesma coisa. Vai ter o cara que foca só na questão do serviço, vai ter o cara que foca só na questão do serviço. Ó, como pintar e deixar brilhando bonito. Ah, maravilhoso. E vai ter gente que é dono de oficina que vai estar falando, cara, não está fácil, está difícil, mas também não fala o que tem que ser feito. Então, na minha opinião, primeiro você tem que entender que você está num ramo que muitas pessoas entram, cai de paraquedas, vai na questão do, eu sei fazer e vou fazer. Tá ótimo, só que você tem que lembrar, se você é um bom pintor e não é um bom administrador, contrate alguém para administrar. Isso tem que ser urgente, contrate um orçamentista, já falou sobre isso aqui também no canal. De repente o cara é um excelente profissional na área da pintura, da preparação, mas o cara não sabe dar orçamento, então você precisa contratar alguém. Eu não posso contratar alguém. Lembre-se, sozinho você até faz, mas demora para fazer. Sozinho você até chega, mas demora para chegar. Então, um empresário ele tem que ter em mente, peraí, eu sou bom nisso. Nos demais que eu não sou bom, eu vou contratar pessoas boas que sabem fazer para fazer acontecer. Se você ainda não conseguiu fazer isso, né, você não conseguiu contratar, então você tem que se virar nos 30. Você tem que fazer a conta, você tem que entender e lembrar que, infelizmente, o que você está fazendo, pouquíssimas pessoas fazem, que é fazer a conta, que é avaliar os prós e os contras, e aí você fica naquela concorrência desleal. Onde, por exemplo, meu custo operacional hora aqui é R$210, um exemplo. Meu custo operacional hora é R$100. Aí o cara chega para fazer o orçamento, bom, 1 hora de desmontagem, mais 2 horas de funilaria, mais 2 horas de preparação e pintura, mais 2 horas de montagem e acabamento, 2, 4, 6, 8 horas, R$800 a R$100 a hora. Poxa, então para fazer o reparo dessa peça aqui, R$800, baseado na contagem de horas e tudo mais, isso aí é prática, beleza? Você tem que ter prática no que você faz, tem que saber o que você está fazendo. E outra, detalhe, essas horas que eu acabei de falar aqui são baseadas em seguradora, que é pago enxuto, não é só você chegar e falar, hoje eu estou meio cansado e eu vou levar 3 horas para desmontar essa peça aqui. Não, você tem que ter um padrão. Pera aí, para remover e instalar um para-choque, quanto tempo? É 1 hora? Então, beleza. Mas isso aqui demorou um pouquinho mais, mas demorou porque você não tinha a ferramenta correta, demorou porque você não estava apto a fazer aquela desmontagem. Então, tem padrões a serem seguidos. Só que você entra numa concorrência de pessoas que não têm noção do que é isso. Que o cara simplesmente olha, o senhor tem um orçamento de 1.000 aí, é isso mesmo? Eu vou fazer 500 para o senhor.
Para o senhor deixar aqui. E aí o cliente pinta e borda, óbvio. Ué, aí depois vem o resultado. Né? Você pode ter certeza, o cara que cobra metade do preço que você está cobrando, ele não vai entregar a qualidade. Salvo aqueles casos daquelas pessoas que são muito ignorantes, muito. O cara fecha no vermelho todo mês, nem percebe, tá devendo para a casa de tinta, não tem crédito para comprar peça, tá ferrado, tá falido. Mas ele continua sem estudar, ele continua dando preço sem saber porque ele está precificando dessa forma e dando sangue para deixar o serviço top. Eu conheço muitos profissionais que são assim. Na minha trajetória de mentoria, de consultoria, eu ajudei muitas oficinas que tinham isso como mentalidade. Jonathan, o importante para mim é o carro ficar perfeito. Pô, da hora, mas tem que pagar as contas. Senão você fecha a oficina e vai atrapalhar de funcionário. Aí você vai funcionar numa empresa que sabe as regras do jogo e sabe aplicar elas. É assim, ou você vai ficar trocando figurinha e tá um pouquinho pior, que há 10 anos atrás você trocava figurinha, agora você não troca mais, agora você fecha no prejuízo todo mês. Aprenda a fazer a conta, coloca na ponta do lápis, faça valer o seu trabalho, saiba que você é único e vai para cima. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo. Valeu!